E aí, pessoal? Hora de fazer aquele check-up mensal no fundo imobiliário GGRC11. A gente vai usar o relatório de agosto de 2025 como se fosse um raio-x completo para entender como está a saúde do fundo, se os sinais vitais estão fortes e o que os números desse mês contam sobre o futuro dele. Vamos nessa? Bom, nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes. Primeiro, o que todo mundo quer saber: quanto caiu na conta e qual o valor da cota. Depois, a gente vê se a máquina está girando bem, ou seja, o desempenho operacional. Na sequência, um mergulho nos imóveis e inquilinos para ver de onde vem o dinheiro. E para fechar, um exame completo da saúde financeira do GGRC11. Então, vamos começar pelo que mais interessa para quem investe: o dividendo que pinga na conta e como o mercado está olhando para o preço do fundo. Em agosto, o GGRC11 pagou redondinho 10 centavos por cota. Esse é o nosso ponto de partida para toda a análise que vem pela frente. Olhando o histórico recente, a palavra é consistência. O fundo vem mantendo essa linha de 10 centavos, teve só um picozinho ali em junho. Isso dá uma certa previsibilidade, né? É um sinal de estabilidade. Mas lá na frente a gente vai entender direitinho como essa estabilidade está sendo bancada. Fica com isso na cabeça. Bom, esses 10 centavos, considerando o preço da cota em 9,83 no fim de agosto, dão um dividend yield de 1,01% no mês. Um percentual que está bem coladinho com o que a gente viu em julho, que foi de 1,02%. Ou seja, sem grandes surpresas por aqui. Ok, o rendimento está estável, mas e o preço? Será que o GGRC11 está sendo negociado por um valor justo ou será que tem uma oportunidade aí com ele mais barato do que deveria? Para responder isso, a gente precisa olhar para um indicador fundamental. E esse indicador é o famoso P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. A lógica é bem simples. Ele compara o preço da cota na bolsa com o valor teórico dos ativos do fundo. Se esse número fica abaixo de 1, é um sinal de que o mercado está pagando menos do que os ativos valem no papel, ou seja, um desconto. E olha só os números. Eles confirmam exatamente isso. O mercado está pagando R$ 9,83 pela cota. Só que o valor patrimonial, o valor justo de tudo que o fundo tem, é de R$ 11,04. Fazendo a conta, o P sobre VP dá 0,89. Na prática, isso quer dizer que o fundo está sendo negociado com 11% de desconto. É como se a gente pudesse comprar uma nota de R$ 1 por 89 centavos. Bom, um fundo com desconto pode ser uma bela oportunidade, claro, mas a gente precisa saber se a operação por trás disso é saudável. Então, bora mergulhar agora no desempenho operacional do GGRC11. Antes dos números, só para a gente alinhar os conceitos rapidinho. Vacância física é o espaço vazio, o metro quadrado que não tem ninguém pagando aluguel. Já a vacância financeira é o dinheiro que deixa de entrar no caixa por causa desse espaço vago ou de algum calote. E a vacância física do fundo continua baixíssima, em 4,92%. É um número muito bom, bem saudável para o setor e que vem se mantendo estável. E o melhor de tudo, o relatório diz que a vacância financeira está zerada. Isso significa que todo mundo que tem contrato com o fundo está pagando em dia. Ponto positivíssimo. E o mês de agosto foi bem agitado nos bastidores. O fundo está trabalhando em 2 frentes de crescimento bem importantes. Uma é a aquisição de um imóvel alugado para a Renault. A outra, que é a principal, é a compra de ativos do fundo BLMG11. Essa segunda jogada é gigante porque tem potencial para injetar R$ 870 mil a mais de receita por mês e ainda dar ao GGRC11 o controle de outro fundo, AAA. E aqui a gente tem o tal ponto de atenção que eu comentei lá no começo. Veja bem, a receita de aluguel até subiu um pouco, foi para 15,64 milhões. Só que as despesas também aumentaram. No fim das contas, o que sobrou no caixa foi 12,56 milhões. Mas o fundo pagou 15,25 milhões de dividendos. Como essa mágica acontece? Tirando 2,69 milhões das reservas. E aí fica a dúvida no ar. Isso é só uma estratégia temporária para segurar as pontas enquanto as novas aquisições não dão retorno? Ou é um sinal de alerta? Para a gente entender se o fundo é realmente resiliente, a gente precisa olhar para os tijolos, né? Ou seja, para os imóveis, para os inquilinos e para os contratos que garantem que o dinheiro vai continuar entrando. O portfólio do GGRC11 é bem focado onde a economia do Brasil pulsa mais forte. Mais de 61% da receita vem da região Sudeste. Os destaques são São Paulo, com 26,6%, e Minas Gerais, com 23,8%. Isso é bom porque o fundo está nos mercados mais aquecidos, mas também cria uma certa concentração de risco geográfico. A saúde de um fundo também se mede pelo prazo dos seus contratos.
E aqui o GGRC11 mostra muita força. Dá uma olhada. Quase metade da receita do fundo está amarrada em contratos que só vão vencer a partir de 2030. Isso dá uma tranquilidade e uma previsibilidade de caixa gigantescas. O relatório de agosto também não falou nada sobre revisões contratuais, então o cenário continua estável. O GGRC11 não investe só em imóveis físicos, ele também compra cotas de outros fundos. É uma maneira inteligente de diversificar. E a grande aposta, como a gente já viu, é no FII AAA. O plano de aumentar a fatia e virar o controlador mostra que a estratégia é focar em ativos de primeiríssima linha. A lista de inquilinos aqui é de peso. Ter gigantes como a Ambev e Americanas como as maiores fontes de receita dá uma segurança extra, mesmo com os desafios que a Americanas vem enfrentando. E segundo o relatório, não teve nenhuma mudança relevante nos inquilinos durante o mês de agosto. Tudo estável. Chegamos na última parte, mas que é crucial. Vamos dar uma espiada no balanço do fundo, ver como andam as dívidas, a saúde financeira geral e, claro, o que a gestão está pensando para o futuro. Os indicadores financeiros mostram que a casa está em ordem, a estrutura de capital é bem conservadora. O endividamento é de apenas 19% em relação ao patrimônio, a alavancagem é baixa e o índice de solvência mostra que o fundo tem mais de 6 vezes o valor dos seus ativos em comparação com as suas dívidas, ou seja, tem fôlego de sobra para pagar as contas. E olhando para o futuro próximo, a situação é bem tranquila. O fundo tem cerca de 10 milhões de reais em dívidas para pagar nos próximos 6 meses. Só que ele tem mais do que o dobro disso em caixa, quase 25 milhões, então não há motivo para preocupação. O gestor até explica que o índice de cobertura da dívida total parece baixo, mas é porque o caixa é para o dia a dia da operação, não para quitar tudo de uma vez. Faz todo sentido. Então, para a gente resumir o mês de agosto, é um quadro de contrastes. De um lado, pontos muito fortes. O dividendo mantido, a vacância baixíssima, o fundo sendo negociado com um desconto bem interessante. Do outro, os pontos de atenção. O uso de reservas para pagar parte desses dividendos e toda a complexidade dessas novas aquisições que estão acontecendo. E as palavras da gestão deixam claro, a aposta é toda no crescimento. Esse plano de se tornar o principal nome do fundo AAA é o grande projeto. E isso coloca o GGRC11 em uma encruzilhada bem interessante. Será que esse desconto de hoje no preço da cota é a porta de entrada para um futuro de crescimento forte puxado por essas aquisições? Ou será que o uso das reservas e a complexidade dessas operações são um risco que pesa mais no curto prazo? Essa é a grande pergunta que só os próximos relatórios vão poder responder.